sol e da chuva. É Deus do silêncio, é Deus de toda hora. Confia no Senhor, Ele vai resolver. Seu olhar simplesmente ordena e todo mal desaparece. O Senhor tem poder, o Senhor é tudo, é Deus que consola. Deixa Deus resolver, deixa Deus resolver. Os mistérios de Deus não competem a nós. Ele cuida de você quando você diz sem querer: já não suporto mais. Deixa Deus resolver. É melhor o Senhor fazer, é bem melhor assim. Diga agora ao Senhor: esta causa é tua, resolves por mim. Deixa Deus resolver. Ele age no vento, no sol e na chuva. É Deus do silêncio, é Deus de toda hora. Confia no Senhor, Ele vai resolver. Seu olhar simplesmente ordena que todo mal desaparece. O Senhor tem poder, o Senhor é tudo, é Deus que consola. Deixa Deus resolver, resolver. Eu quero compartilhar uma palavra aqui, né, que fala, que está em Lucas 4, e a partir do versículo 14, que tem o título aqui na minha Bíblia: Nazaré rejeita Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos e conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu o ministro e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E dizia: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existem em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado. Elias, senão a Serepta de Sidom, e uma mulher viúva, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas, encheram-se de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte, em que a cidade dele estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade dos Galileus,
e os ensinava nos sábados, e se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, a qual exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-se por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer nenhum mal. E veio o espanto sobre todos. Falava um com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca, né? Eu entendo que essa palavra, que o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos orando, intercedendo pela nossa família, pelos demais, né? Mas muitos que estão à nossa volta, eles estão ouvindo a palavra, mas eles não estão dando crédito, porque, como eles interrogaram aqui Jesus, né? Este não é o filho do carpinteiro, o filho de José? Quem é ele para fazer isso, fazer aquilo, expulsar demônios, curar, fazer e acontecer? O mesmo falam de nós, não só de nós, a nossa pessoa, mas falam de todos aqueles que fazem a obra do Senhor, que leva as boas novas, que é o que a palavra manda aqui, né? Levar as boas novas ao nosso próximo, ao nosso semelhante, porque a graça que nós recebemos, nós queremos compartilhar, nós queremos que todos façam parte dessa graça, né? Porque quando eu aceitei Jesus, eu fiquei numa alegria tão grande quando Ele me aceitou, que a minha vida foi mudando, foi transformando, que eu cria e creio, que da mesma forma que Ele fez comigo, Ele faz na vida de qualquer um, que abre o seu coração, que o aceita, que o confessa, que procura entender que é pecador, que é necessitado e que na nossa vida sempre tem um vazio que nós não conseguimos entender, porque muitas vezes temos uma casa boa, temos conforto, temos dinheiro, temos carro, temos a nossa geladeira farta, temos um salário bom, mas está sempre um vazio em nossa vida, está sempre faltando alguma coisa, estamos sempre buscando alguma coisa. E esta coisa, este que nós buscamos para preencher esse vazio, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que nós possamos, né, ter um encontro, que todos possam ter um encontro sobrenatural com o Senhor e ter a sua vida mudada e ter a sua vida transformada, assim como a minha, como a do meu esposo, como a de muitos irmãos, né? Porque Jesus nos chama cada um pelo nome, porque Ele nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe, Ele nos chamou pelo nome. Quando nosso pai, nossa mãe estava ali, que nome daremos para o menino, que nome daremos para a menina? O Senhor já soprou no ouvido deles o nome que nós teríamos hoje, né? Nosso nome foi o Senhor que deu, Ele que nos chamou desde o ventre da nossa mãe, Ele nos escolheu. Muitas vezes nós passamos muito tempo perdido no mundo, mas quando nós vemos que temos tudo e continuamos com vazio, aí que nós vamos entender que a nossa falta é Jesus. Bem-aventurado aquele que não tem tudo, mas entende que a sua dependência vem do Senhor Jesus, né? E que com Ele nós passaremos aflições no mundo, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Porque assim Ele falou, assim Ele diz que estará conosco, né? Se nós passarmos pelo fogo, Ele passará conosco. Se nós passarmos pelo meio do mar, da água, nós não nos afogaremos, né? Porque Ele está sempre conosco. Muitas vezes nós não o vemos, não enxergamos, mas Ele está conosco em todo o tempo, né? Por onde tu andares, por onde tu fores, a presença do Senhor, o Espírito Santo, porque tu abriu o coração e Ele habita dentro de ti, Ele faz morada, então Ele está sempre conosco. Basta tão somente que tu creias, né? E que tu possa crer nesse Deus Todo-Poderoso que tudo faz, porque Ele é o nosso remédio, Ele é a cura, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Às vezes você não foi curado porque ainda está trabalhando na tua alma, está trabalhando em ti, né? Mas Deus vai curar. Aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. E eu creio que muitos que estão ali estão pedindo, né?
mas é necessário, né, pedir com inteireza de coração. É necessário conhecer a pessoa de Jesus, que Ele tão somente o fará. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Essa é a palavra. Peça, peça com fé, que Ele te dará aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.